Mas é assim que muitas vezes Deus trabalha. Ele precisa fazer desaparecer certas coisas, para lá no fundo aparecer o que Ele tem preparado para você. Então, muitas vezes, para você aprender, você precisa desaprender. Para você enxergar, você precisa, amém, coisas vão sumir da tua frente, você, pai, eu achava que isso ia ser a solução. Você às vezes lida com frustração. Se você quiser encontrar algo, às vezes você precisa desencontrar algo. Para Deus, na sua maneira de pensar, nos caminhos de Deus, que são os caminhos do Espírito, fazer com que o coração dele e a vontade dele apareça. Tem uma cena aí, eu queria usar esse texto, o texto da transfiguração, que um evento glorioso que aconteceu ali, Jesus chama discípulos para subirem com ele, aparece Moisés, aparece Elias e a voz de Deus, e Jesus está no meio, os discípulos olhando. Amém? Que experiência. Mas tem um momento que os discípulos olham ao redor de relance e ninguém mais viram a não ser Jesus. Então, como se a voz do céu cessa, Elias some, Moisés some, os discípulos espavoridos, achando, amém. Aí eles olham ao redor, dão uma espiada, sabe? Que nem as pessoas que olham filme com cenas assim, dão uma espiada e só está Jesus. E muitas vezes, meus irmãos, é exatamente esse é o caminho. Aquilo que você acha que é um fracasso na tua vida, nada mais é que coisas estão desaparecendo da tua frente, para que a resposta, a solução, o que Deus tem preparado se manifeste na tua vida. E é só assim que nós enxergamos muitas vezes. É desenxergando outras coisas. Amém? Então, Marcos 9, nós vamos ler Marcos 9. Às vezes, amém, na nossa vida é como se você quer encontrar algo, achar uma solução, resolver algo. E é contra a tua intuição. Nós queremos, amém, botar a mão em algo, nós queremos descobrir algo, não achar algo. E na lógica de Deus é exatamente o oposto. Parece que você precisa se perder para achar. E aí nós começamos a ver certos textos. Jesus diz, aquele que perder a sua vida, achar lá. Amém. É um grande desafio para nós, porque intuitivamente a nossa maneira de ser forjado, o ser humano, você quer andar para frente, pegar as coisas, resolver, eu faço, eu resolvo, eu vou descobrir, eu vou achar um caminho. E na lógica de Deus, amém, Ele tem outras maneiras de fazer. Amém. Se a gente olha a vida de José, ele fez tudo o que é ao contrário para encontrar o seu destino, o seu propósito. Amém. É como se tudo foi desaparecendo da sua vida. E ele se achou no trono. Amém. No fundo é isso. As opções foram indo embora e você vai se frustrando. Você vai olhando tempo, vai olhando opções, vai olhando idade, vai olhando coisas e vai sumindo coisa. É como se você vai se frustrando. Mas na verdade, e o que eu queria desafiar os irmãos, essa é a maneira de Deus de apresentar para você o que Ele tem reservado. Desaparecendo coisas que você acha que é para aparecer o que Ele tem para você. Então, Marcos 9, versículo 2. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os a sós, à parte, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceram Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse, mestre, bom é estarmos, amém, nessa situação. Façamos 3 tendas,
uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Então, você percebe? Achamos a solução, chegamos. É como se você chegou na lógica do Pedro, na lógica dos discípulos, na nossa lógica. Isso é onde nós estamos indo. Esse é o ideal. Esse é o perfeito. É isso que nós estamos visualizando. Amém? Muitas coisas, muitas respostas e anseios que nós estamos visualizando, é como se nós estamos, amém, certos que Deus vai fazer dessa forma. Amém? Cheguei lá. E você tem isso. Amém? E aí, nesse contexto, a voz do Senhor. E na verdade, a Bíblia diz assim que ele não sabia bem o que ele estava falando. Né? Ele estava, amém. Estavam aterrados. A seguir veio uma voz que os envolveu. Amém. Junto isso, como é que se diz? A cereja do bolo. A voz de Deus. Que dizia, esse é o meu filho amado. A ele, ouçam a ele. Então, é como se Deus, amém, faz todo um cenário e depois some. E Jesus está ali no centro. Jesus, aquele que eles estavam acostumados a seguir, o verbo de Deus, Jesus. Diante de toda aquela situação, eles olham e de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram senão Jesus. E aí eles têm uma surpresa na lógica dele. Essa é a resposta de vocês. Aquelas ideias que nós temos, que são mais adequadas com as respostas, as soluções, elas vão se dissolvendo. Amém? É como se você tivesse, vamos dizer que você vai, todos nós, imagina você, vamos dizer assim, você conhece o trajeto até Gramado, você quer ir até Gramado. Mas um dia você sai para ir até Gramado, todas as referências que você tinha somem. Não tem mais BR, não tem mais aeroporto, aquela montanha que estava aqui não tem, a lojinha que eu sempre vi aqui também sumiu. E aí, ou seja, as nossas referências, aquilo que nós nos apoiamos, somem. E aí você precisa ser guiado pelo Espírito. Esse é, muitas vezes, o trajeto que nós estamos caminhando. O Espírito de Deus, ele vai nos guiar, muitas vezes, por nós, amém, nos despojarmos das nossas lógicas e daquilo que nós entendemos. Muito mais, muitas vezes, nós vamos saber o que fazer e encontrar o nosso destino, não por encontrar o nosso destino, mas por abandonar todas as nossas outras opções e daqui a pouco não ter o que fazer e aí o destino e o coração de Deus aparece. É como se você, no abrir mão, no se render a Deus. Largar o controle, onde você que as coisas têm que acontecer assim, 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 porque e você, amém, você precisa ir. Esse é o conceito de rendição. Creio que foi domingo passado, nós estávamos falando do caminho da espada. Muitas vezes a espada tem vida própria, ela vai na frente, e você achava que o certo era fazer assim, e daqui a pouco ela faz ao contrário. E você se rende. E é isso que significa, nós estamos nos tornando um com Cristo. Então é como se você, imagina se você, eu não sei, teve uma época que não tinha GPS, não existia GPS, só tinha mapa. Quando você abria, uma das grandes artes dos mapas era a maneira como eles dobravam os mapas, era todo especial, e só tinha uma maneira de redobrar ele, porque senão estragava, porque eles eram enormes. É como se você tinha assim na tua mão um livrinho assim,
E quando você abria, ele cobria toda essa sala, amém? Enorme do negócio. É impressionante a capacidade de se multiplicar. Blá, 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 blá. Ele cobria, parecia um tapete, subia tudo aqui. E aí você... Blá, blá, blá. Amém. Amém. E muitas vezes na nossa vida de frustração, o mapa que você tem não bate com o que você está vendo. Não, mas aqui é para ter uma rua, mas não tem rua aqui. E você começa a se perder. Eu sempre fiz assim, esse sempre foi o certo. Esse seria o óbvio. Esse é o caminho que eu seguiria se eu fosse escolher. E Deus está tentando dizer assim, eu sou o caminho. Eu tenho um plano. E você tem que abrir mão. Coisas começam a se dissolver na tua mão, você começa a perder o controle pessoal, porque a única maneira de ver o que Deus tem preparado é muitas vezes não se apegar com aquilo que nós temos preparado e organizamos e orquestramos. Então imagina, você tem um mapa, você é bom de mapa, amém? Você gosta de mapa, se situa bem no mapa, mas você pega o mapa, olha para o lado, nada bate. Mapa com terreno, não bate. Aquilo que nós achamos que era a direção que nós tínhamos que seguir, some e não tem mais também. A opção foi embora, nós ficamos sem saber o que fazer. E o que Deus faz numa situação dessa? Nós estamos aprendendo a nos mover por algo maior, o Espírito em nós. Nós estamos aprendendo a nos mover por uma orientação, uma bússola diferente da bússola eterna. Cristo em nós. E essa é a bênção de nos alimentarmos de Cristo, porque você se move com o Cordeiro de Deus. Então, Hebreus 11, 8. Eu creio que um dos aspectos do jejum, ele faz isso, ele te rende um pouco, você sai do processo para Deus, que Deus, amém, mostre caminhos que você nem sabia que estavam ali, amém, nesses dias. Nunca pensei isso, nunca imaginei, esse caminho estava todo aqui, eu não estava vendo. Hebreus 11, versículo 8, fala de Abraão, que diz assim, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir a um lugar que havia de receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Amém. Quem faz isso, meu? Essa é a jornada de fé. A pessoa, para onde tu está indo? Não sei. Mas como é que tu está indo para onde tu não sabe? Ele é desafiador para o ser humano ir para um lugar sem saber para onde. Deus me mandou só sair daqui, desse contexto familiar que me molda dos meus destinos e o que eu tenho de todos os tempos da minha vida, ele me faz pensar que as soluções vão acontecer assim, 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 assim. E Deus diz, dissolve tudo isso aqui e sai daqui. Amém. Então, para onde? Eu vou te mostrar. Ele estava dizendo, anda comigo. Nós vamos ser guiados por uma voz diferente, por uma bússola diferente do que todo mundo olha. Amém. Ele não é lógico. Ser guiado pelo Espírito não é humanamente lógico. Não adianta você achar, vai buscar sentido, achar que é lógico, faz sentido. Faz sentido isso. Não. O Espírito se move para onde Ele quer e Ele sopra como Ele quer. Essas são as pessoas nascidas do Espírito, elas aprendem a fluir com Ele. É um dos treinamentos da nuvem. Amém. A nuvem levanta, e foi bem claro, Deus disse. Se a nuvem levantar e ficar 1 hora, levanta com ela. Se ela parar, para com ela, levanta com ela. O que vocês fazem? A nuvem passou a ser a bússola. Não tinha bússola, não existia mapa. A Bíblia fala que eles nunca caminharam por aquele lugar. Deus estava levando eles para a terra prometida. Ok? Deus está levando a cada um de nós para a manifestação das promessas que Ele tem. E Ele sempre cumpre o que Ele promete.
O problema é que nós estamos usando mapas, nós estamos usando métodos, nós estamos usando bússolas diferentes. E ele diz assim, a tua referência é a nuvem só. Então, ele chama, e essa é a caminhada de fé, ele chama, e é para isso que você precisa andar perto de Deus. Então ele chama Abraão e diz, Abraão, eu vou fazer algo na tua vida, eu vou abençoar, eu vou te levar para uma terra de promessas, assim, 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 e vai ser uma bênção. As nações da terra vão ser abençoadas. O destino é muito glorioso, amém? Onde é isso, Deus? Onde é isso, Deus? A única coisa que precisa sair é te desagarra de tudo que tu tem. Se não deixar pai, mãe, filho, vai. E aí Jesus fala sobre isso. O discipulado não é uma coisa negativa, é uma rendição da nossa lógica natural para sermos guiados por uma outra realidade. Amém? Que se nós não deixarmos Deus operar, nós nunca vamos chegar por nossos métodos e mapas. Então ele diz assim, amém? Tinha uma herança, eu tenho algo glorioso que eu tenho dado para ti. A única coisa que eu tenho uma herança, e ela é boa, e Deus diz, eu sei que planos eu tenho, é bom, tem coisas gloriosas que eu tenho reservado para vocês. A única coisa que eu peço, desapega das tuas lógicas e aprende a andar no Espírito. Então, essa foi uma das coisas que Abraão teve que aprender. Mas se ele fosse perguntar, imagina Deus aparece para Abraão, reúne a sua família, e diz, olha só, nós estamos se mudando, para onde? Não sei. Mas nós estamos se mudando. Eu só sei que é para sair, eu não sei onde eu vou entrar, é só para sair. Ai, imagina, quem faz isso? Eu só vou sair. Tá, e aí? E o que vai acontecer depois? Não sei, é para sair só. É para desarraigar desse mundo. É se desapegar, é procurar desaprender, desfazer, tudo. Amém? Para que Deus possa levar você para um outro lugar. Filipenses 3. Ou seja, se você, amém, um dos teus filhos, ou alguém pede conselho para você e diz assim, eu preciso encontrar e chegar em tal lugar. E o conselho que você dê, sai de onde você está. Esse é o conselho que você dá. Tá, não, eu quero saber como eu chego lá. Sai de onde você está. Amém, grande conselho. Esse é o conselho que Deus diz. Te desapega. Então, muitas vezes você diz assim, Deus, eu sei que tu tem um plano para a minha vida, tu tem um destino, tem coisas que tu quer fazer, e Deus só fala assim, te desapega, e nós não... Eu vou dizer, eu só largo depois que eu souber o que eu vou fazer. E Deus diz, então nós vamos ficar nessa briga. E Deus diz, te desapega. Confia em mim. Amém? É interessante como Deus faz. Outro aspecto é, desaprende o que tu aprendeu. Amém? O que é um pouco difícil. Paulo diz assim, Filipenses 3, 8, considero tudo como perda. Tudo o que eu aprendi até agora, por causa de conhecer a Cristo. Amém? O valor de conhecer a Cristo é muito maior do que tudo. Então eu vou abrir mão do que eu aprendi, porque eu quero conhecer a Cristo. Você abre mão de algo para receber algo. E ele diz assim, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Então ele diz assim, ele considera como perda, ele perdeu, ele teve perdas, e considera como refúgio. Então eu tive perda para ganhar Cristo. E eles tem uma frasinha que diz, e ser achado nele. Eu me perdi, mas quando eu vi, eu me achei em Cristo. Amém. Essa é a nossa jornada, nós vamos ser achados em Cristo. Nós vamos chegar, amém. Nessa jornada de fé, nós vamos chegar em caminhadas e momentos da nossa vida que nós estamos nos encontrando em Cristo. Assim, olha onde é que Deus... Amém. É como se assim, eu estava de olho fechado e acabei me achando em... Amém. Tem um texto que fala que Filipe, né?
desapareceu dali e se achou lá, amém? Ele apareceu lá, amém? Dá com pouco, meu irmão, em algum momento da nossa vida que você acha que está tudo fora do comum, você se acha na resposta que Deus te deu. Para! Eu falei, Deus, mas isso é não convencional, eu acho que tinha que ser o passo 1, passo 2, passo 3, 4. Não, você se achou em tal lugar. Então, com Deus, quando você rende o teu coração a Deus e confia nele, você se acha na resposta. E não tem tempo para Deus, não tem distância, não tem geografia, só tem descanso em confiar em Deus e fazer o que Deus pede, descanse em Deus. Aí no dia seguinte você se acha na resposta que você achava que era, na minha idade que eu tenho, do jeito que acontece, do jeito que está a situação, do jeito que está tudo, e vai levar anos até eu dar toda a volta, chegar lá e dizer assim, Deus, você se acha na resposta. E Paulo está dizendo, eu aprendi o valor de me apegar a Cristo, porque é uma outra maneira de viver na terra e chegar ao meu destino, é me encontrar em Cristo, onde amém, você está onde Cristo está, amém. E se move com Ele, a gente se move com Ele, amém? Com Ele. Então tem uma tradução que diz, eu achava que as coisas que eu tinha eram super importantes, amém? É o que a gente tem, super importante. Até que eu descobri o alto privilégio que é conhecer a Cristo. As coisas que eu tenho me apegado ao longo da minha vida, mas não tem valor nenhum comparado com o infinito valor de conhecer a Cristo. Tem uma tradução que diz, eu fui abrindo mão e perdendo coisas, e eu acabei, amém, me tornando um com Cristo. Nesse despojar, eu acabei, amém, me tornando um com Cristo, por esse amor a Ele. Então, tem dois aspectos que nós fazemos. Nós temos perdas na nossa vida e nós escolhemos abrir mão. Duas coisas. Amém. Em coisas que às vezes você não sabe. Amém. Eu achava que perdi essa chance, ou amém. Alguém passou por cima, perdi. Eu queria muito, mas eu perdi. E são coisas que nos frustram às vezes. E outras coisas você abre mão por opção. Você, não, eu não vou fazer isso aqui, eu prefiro sofrer o dano, mas eu não vou fazer isso. Então você escolhe perdas por opção, que você não estava no controle, você perdeu coisa. E perdas por escolha, ok? Eu escolhi. Amém? Estamos bem até aí? Lembra que nós falamos? Esta casta, esse tipo, ele tem outra maneira, algumas coisas e algumas maneiras de Deus nos guiar, eles são diferentes. Ele é fora do comum, não é normal como Deus lida. É o caminho do Espírito, a maneira como Deus opera. Amém? Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, os pensamentos de Deus não são os nossos caminhos. Então, é como se você se perde, não é? É como se você está andando na vida e você meio que se perde, né? Perdi a bússola. Amém? Mas não é só, de alguma maneira, perder o controle, é você desaprender a dominar como se achar as coisas. Amém? Você realmente se perde em Cristo Jesus. E é interessante que quando você se rende, e esse é o conceito de se render, tem uma outra voz, é algo, uma bússola diferente começa a guiar você. E você começa a enxergar diferente as coisas. Então, naquela atmosfera gloriosa ali, vai desaparecendo as coisas, e é assim que funciona. Muitas vezes as opções vão caindo e não sobra. E aí, é nesse cenário que aparece o que Deus tem reservado para nós. Então, imagina você andando no Espírito nessa terra
em direção ao lugar que Deus tem para você em fé, não sabendo onde é e nem como chegar lá. Parte é um pouco como Paulo fala assim, nós podemos fazer planos. Amém. Nós temos toda a nossa estratégia. A mais B mais C. Essa é um pouco da natureza humana. E Deus diz sim. Amém. Deixa Deus. E você deixa tudo como refúgio, você deixa todo esse teu controle da situação e diz, Deus, eu quero conhecer os teus caminhos, eu quero conhecer a Deus, eu quero... E aí você começa a ser achado nele, ele começa, amém, te conduzir para coisas que jamais você experimentaria por conta própria. Nós começamos a nos mover com ele. E é nesse aspecto que eu queria também destacar. Isso se chama o nosso relacionamento pessoal com Cristo, onde Cristo se torna pessoal e você ouve a voz dele, do bom pastor, e você é guiado por ele. Então, como eu disse no início, às vezes, quando você perde, na verdade você ganha. Amém? Amém? José perdeu, só perdeu. E quando ele viu, ele se achou. Mas você imagina, ele se achou sentado no trono. Na verdade, ninguém poderia ter planejado o que aconteceu. Perdas, rejeição, frustrações, opções. Quem sabe assim, aí ele diz assim, bom, quem sabe através de Potifar, eu vou fazer o melhor. Ele era nem Potifar. Você já teve experiência quando você se agarra a alguma coisa, essa é a minha solução, e você nem essa. E você, ao invés de se frustrar com Deus, Deus está fazendo um grande trabalho. Porque quem perde a sua vida vai achar. Deus te ama, Ele está te conduzindo. Amém. Aquilo que parece perda, na verdade, aos olhos de Deus, é um ganho. Então, os discípulos, na sua caminhada com Jesus, a primeira coisa que nós somos chamados é para simplesmente estar com Jesus. Esse é o treinamento. Não diz para Deus o que tem que ser feito, como tem que ser feito. Não, nós estamos perdendo. A realidade é o que Maria ouviu. Ela escolheu a boa parte. Está sentada aos pés para ouvir. Essa é a nossa função. Então cresce nessa tua comunhão com Cristo. Senta aos pés dele. Esteja com ele. Amém. Ouve o chamado dele para ler a Bíblia, orar, para estar perto dele. Só após um tempo com ele é que ele vai nos enviar, é que você vai saber o que fazer. Para fazer o que ele está fazendo. Amém. Como é que você vai saber o que fazer se você não conversou com ele? Nós estamos vivendo a vida de Cristo. Então, o grande segredo da nossa vida, de experimentar o propósito de Deus e o favor de Deus e o poder de Deus, é de alguma maneira se encontrar, como Paulo diz, eu abro mão de tanto, eu quero ser achado em Cristo, porque quanto mais tempo você tiver, mais você vai ter a capacidade de ver o que Ele está fazendo e ser enviado por Ele para fazer o que Ele tem para você. Então, nós estamos nessa, como eu disse, eu estou recapitulando, nós queremos espelhar Cristo na terra, ver o que Ele está fazendo e fazer igual. Como você vai saber? Andando com Ele. Então, nesse tempo da nossa vida, onde você se frustra por caminhos naturais que não funcionam, ouve a voz de Deus. Amém. Anda perto dEle. Porque você vai se achar em situações, e a maneira que Jesus vai guiar você, e o Espírito nos guia, é sobrenatural. Amém. Amém? Então, Mateus 16, nós estamos concluindo aqui. Mateus 16. Versículo 25. A segunda partezinha diz assim: quem perder a vida por minha causa, achá-la. Pensa no que isso significa. Você perde, e é em perder você acha, você ganha, você se encontra. Amém. É a capacidade de José de não se irritar com Deus e perder tudo
a lógica que ele via, diante de uma promessa que ele tinha, amém, de autoridade. Ele teve um sonho, não esqueça, né? E ele fez todas as possibilidades de como chegar nesse sonho. É como se quando você é fraco, então é que você é forte. E talvez, meu irmão, eu posso crer que houve na vida de José um certo... Ele chegou num ponto de parar de lutar com Deus, de desafiar, onde você descansa plenamente. E aí é onde Deus pode tirar a Eva ali dentro. Um processo longo de questionar, de lutar, da lógica, mas não faz sentido. Você pensa em tudo. Deus, mas tu falou como fazer. Deus tem os seus meios de fazer acontecer. E talvez, eu imagino isso, pensando como nós somos. Uma manhã ele acorda, amém. Quando ele está em paz, amém, ele diz, Deus, o que tu quiseres, amém. Eu vou sempre te louvar. Amém. De uma hora para outra alguém vem lá. Porque há 2 anos atrás ele interpretou um sonho e disse assim, lembra, fala para o faraó que eu estou aqui injustamente, que eu sou isso. Amém. Ele ainda tinha algumas alternativas para, na força dele, na estratégia, sair daquele buraco. E o pessoal teve amnésia, né? Como é que a pessoa não vai lembrar de alguém que salvou a vida dela? É só Deus mesmo. E aí, ele chega num ponto, ele diz assim, Deus, cumpre em mim os teus propósitos. Aqui é o meu lugar, eu vou ser uma bênção aqui nessa prisão. E aí, quando você perde, ele se rende. Em minutos, ele está sentado no trono. Amém. Uma série de perdas, derrotas, aparentemente coisas que você tem que abrir mão, desistir, para no final achar, amém, o que Deus tem preparado. Eu citei para vocês aquele filme O Último Samurai, mas tem a última frase do filme é muito bacana a maneira como a pessoa escreve, diz assim, que provavelmente qual é o destino dessa pessoa? Amém, que teve perdas, teve desafios, perdeu amigos, perdeu tudo, amém, tudo. Ele chega no final e o narrador diz assim, eu sou da opinião que ele provavelmente possa ter achado um pouquinho da paz que todos nós buscamos, mas poucos encontram. Existe uma vida de descanso, uma terra de promessas, o shalom de Deus e uma vida de vitórias nessa terra, que nós todos buscamos, mas poucos encontram, porque a maneira como nós buscamos é do nosso jeito, e a maneira de Deus é te rende e eu vou te conduzir até esse lugar que Deus tem, amém, preparado para nós. Então, o que nós estamos aprendendo nesse processo? Não é por visão natural, mas é pela fé. Não é por se agarrar em coisa, mas é por se render. Não é por descobrir algo e fazer o que você descobriu, mas é ser guiado por Deus. Não é por força, mas é pelo Espírito. Nós estamos nos rendendo a uma lógica gloriosa que Deus tem. Se nós formos deixados ao nosso destino, ao nosso controle, nós nunca iríamos achar o que Deus tem preparado para nós. Nunca. Mas é nessa rendição total de confiança nós vamos ser achados nele. Paulo escreve da seguinte maneira, quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. É como se é uma contradição da nossa caminhada. Então, para a gente concluir, Jeremias 29, texto conhecido. Versículo 11. Deus está dizendo, eu é que sei
que planos eu tenho, que pensamentos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Duas coisas. Pensamentos de paz. Você só vai encontrar paz se deixar Deus guiar você. E para dar o fim que desejais, você vai se encontrar no lugar onde você vai dizer: Deus, tudo isso tu tinha preparado, que caminho diferente tu usou, hein, Deus? Amém, é isso que nós vamos dizer. Deus, como é que eu cheguei aqui? Pergunta para Filipe. Se achou numa cidade, como eu cheguei aqui, é melhor nem nós conversarmos, né? Tipo assim, não vou nem te dizer. Ele foi transladado de um lugar para o outro e se achou em tal lugar. Essa é a nossa vida do Espírito. Nós vamos nos achar em certos lugares. Então, não te frustra com o tempo, com a maneira, com as opções que você tem ao teu redor, com as perdas. Isso não é sinal de fracasso. Essa é a maneira como a jornada do cristão funciona. Então, não briga com a forma como Deus está operando. É nesse momento que as pessoas podem dizer fracasso, ou atraso, ou podia ter acontecido antes. É nesse lugar, é dessa maneira que a nossa jornada se dá e é assim que ela começa, nessa rendição total. Ele já sabe o que ele está fazendo e é onde ele vai te levar. Confia nele. Confia nele. Então eu concluo nessa manhã com uma maneira que Deus disse. Dessa maneira, ele falou, chamou o sacerdote, disse, dessa maneira, abençoa eles. O Senhor te abençoe. E eu queria, nesse dia, concluir nosso tempo juntos, da família da fé. Amém. Que a bênção do nosso Pai venha sobre a tua vida. Amém. E eu quero ler como Deus colocou. E diz assim. Olha como Deus fala. Disse o Senhor a Moisés, falarão e aos filhos. Ele diz, assim abençoareis os filhos. Dessa maneira, é uma benção poder, como pais, abençoar nossos filhos. E assim você diz, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Amém. Existe um lugar de paz, que é o destino onde Deus quer nos levar, são a terra das promessas que Ele vem, que vem menos por luta e lógica humana, mas por rendição. Que o Espírito de Deus, amém, te dê nesse tempo onde nós vamos, amém, que é um tempo de nos consagrarmos a Deus como nunca antes, em função desse turbilhão ao nosso redor. Que nós possamos, amém, espelhar a reação e a resposta de Jesus e aprender a achar o nosso descanso, a nossa rendição, de entender que Deus é capaz, amém, de fazer você se achar na solução, amém. Redimir tempo, redimir recursos, redimir família, redimir tudo, e você se achar bem no centro da vontade do Senhor, porque Ele tem caminhos superiores, divinos e gloriosos, e Ele te ama. Ele tem um plano para a tua vida. Amém? Então, nessa manhã, que o Senhor te abençoe ricamente. Meu Deus, nós oramos nessa manhã, nesse dia especial. Ó Deus, que nós temos mais a oportunidade de sentar aos teus pés. Ó Deus, como é bom ter um Pai no céu. Amém? Nós não somos órfãos. Tem um Pai que cuida de nós. Como tu disseste, Jesus, vosso Pai cuida de vocês. Você tem um Pai no céu. Muito obrigado, Deus. E nós queremos nessa manhã reafirmar o nosso descanso, a nossa total confiança nas mãos do nosso Pai. Senhor, nós entregamos o nosso destino, nossos filhos, ó Deus, a nossa saúde, a nossa vida, a nossa semana, o que nós temos diante de nós. Aquilo que tu colocou nas nossas mãos, crendo que tu tem maneiras, amém,
sobrenaturais de nos conduzir nesse mundo tão natural, ó Deus, cheio de turbilhão. Nós vamos escolher confiar em Ti e ser guiados pelo Teu Espírito. Ó Deus, nós estamos crendo que Tu sabes o que Tu estás fazendo e para onde Tu estás levando. E é um lugar de paz, é um lugar de bênção, é um lugar de alegria. Ó Deus, cumpre em nós os Teus propósitos. Que o Teu reino venha e a Tua vontade se cumpra na vida dos meus irmãos nessa manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.